Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta esta sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alfredo Gran Sobrinho. Presente. Arno Celso Nelber. Presente. Benjamin Tamanini. Presente. Bernadette Correia Hilbrich. Presente. Sérgio Antônio Raboc. Presente. Juliano Munitz. Presente. Laírton Hartmann Miller. Presente. Loacir Campergarn. Presente. Newton Richard. Presente. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada de conformidade regimental, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Solicito à diretora da Casa que faça a leitura das correspondências recebidas, dos projetos e das indicações. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício 225, endereçado à Presidente da Casa. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio desta agradecer a Vossa Excelência e também a seus pares que destinaram R$30 mil no mês de março ao Poder Executivo Municipal como coparticipação à execução do termo de colaboração número 1 entre o município e a Associação de Bombeiros Voluntários de Corupá. O referido termo tem por objeto firmar parceria para a prestação de serviços sociais voluntários nas áreas de segurança, saúde e defesa civil, visando a proteção e o salvamento dos bens e da vida. Atenciosamente, assinado pelo Prefeito Municipal, Sr. Luiz Carlos Tamanini. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício número 239, endereçado à Presidência desta Casa, encaminhando o projeto de lei ordinária de número 11 de 2021. Ao prazer de cumprimentar Vossa Excelência, venho por meio desta encaminhar projeto de lei que dispõe sobre regulamentação de motofrete e da outras providências. Justifica-se no presente projeto a necessidade de regulamentar o exercício das atividades dos profissionais em entrega de mercadorias com o uso de motocicleta nos termos da Lei Federal número 12.009 de 2009. Por tais motivos que determino o encaminhamento da proposta a essa Casa, solicitando a sua aprovação para que possa entrar em vigência com a maior brevidade possível. Assinado pelo Prefeito Municipal, Sr. Luiz Carlos Tamanini. Projeto de Lei número 11. Luiz Carlos Tamanini, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições constitucionais e artigos 43, 45 e 66, inciso 3 da Lei Orgânica, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. O motofrete é o serviço remunerado de transporte de mercadorias com entrega e coleta mediante utilização de motocicletas e motonetas, conforme estabelecido nos artigos 139A e 139B da Lei Federal número 9.503 de 1997, com as alterações impostas pela Lei Federal número 12.009 de 2009 e das resoluções pertinentes do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, e por normas complementares e regulamentos operacionais expedidos pelo Poder Executivo. Capítulo 2. Das licenças. Artigo 2º. O serviço de motofrete somente poderá ser realizado mediante a obtenção de alvará de licença de atividade ou alvará de localização, observado o disposto em leis específicas. Parágrafo único. O responsável legal assinará um termo de ciência e responsabilidade onde consta que está ciente das exigências do serviço e que irá atender os requisitos previstos na legislação. Artigo 3º. Após a obtenção do alvará, a pessoa física ou pessoa jurídica deverá comparecer ao órgão gerencial para efetuar o cadastro da motocicleta e do condutor, munido de cópias dos seguintes documentos: alvará de licença de atividade ou alvará de localização, certificado de registro e licenciamento de veículo, carteira nacional de habilitação do condutor. Parágrafo único. Órgão gerencial é o órgão ou entidade do Poder Executivo responsável pelo controle e fiscalização do serviço de transporte de pequenas cargas, denominado motofrete no município. Artigo 4º.
Para executar o transporte remunerado de mercadorias mediante motofrete, o veículo somente poderá circular nas vias com registro como veículo da categoria de aluguel, instalação de protetor de motor mata-cachorro fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Parágrafo único. A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Artigo 5º. Para o exercício das atividades previstas no artigo 1º, é necessário o condutor ter completado 21 anos, possuir habilitação por pelo menos 2 anos na categoria A, ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN, estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retrorefletivos nos termos da regulamentação do CONTRAN. Seção única da categoria particular. Artigo 6º. Tratando-se de serviço de entrega de mercadorias em que o fornecedor do produto seja o proprietário do veículo, este deverá ser registrado na categoria particular e estará dispensado da obtenção de alvará para o fim específico do transporte. Porém, o veículo deverá possuir os equipamentos de segurança previstos no artigo 139-A do Código de Trânsito Brasileiro e o condutor deverá ter sido aprovado em curso especializado conforme a regulamentação do CONTRAN. Capítulo 3. Das proibições. Artigo 7º. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de Sidecar, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Capítulo 4 das infrações e penalidades. Artigo 8º. O transportador que não atender os requisitos estabelecidos nesta legislação e no Código de Trânsito Brasileiro ficará sujeito às seguintes penalidades: advertência escrita, tratar de circular com a motocicleta em desacordo com o artigo 4º desta lei, conduzir a motocicleta em desacordo com o artigo 5º desta lei. Multa de 60 unidade fiscal de referência municipal, se não possuir alvará, deixar de atender a convocação expedida pela Secretaria Municipal competente ou outra que a suceder, recusar-se a exibir à fiscalização os documentos que foram exigidos ou evadir-se quando por ela abordado. Transportar produtos perigosos, salvo as exceções previstas no parágrafo 2º do artigo 139-A do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 1º. Ocorrendo infração da linha A e B do inciso 1, a mesma será punida com advertência escrita. Parágrafo 2º. Caso o infrator volte a cometer a mesma irregularidade no prazo de reincidência de 1 ano, a partir da última notificação, ser-lhe-á aplicada multa de 60 unidade fiscal de referência municipal. Capítulo 5. Das disposições finais. Artigo 9. Poderão ser firmados convênios com órgãos de trânsito da União e Estado, visando o aprimoramento da fiscalização do serviço de que trata esta lei. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei número 2.270, de 28 de novembro de 2017. Da Câmara de Vereadores de Corupá, ofício de número 8, de autoria do vereador Alfredo Gran Sobrinho. Senhora Presidente, colegas vereadores, através do presente trago a elevada apreciação de meus nobres pares, projeto de lei número 2, que dispõe sobre a realização da Semana de Mobilização Municipal de Doação de Sangue e Medula Óssea, o cadastramento desses voluntários e da outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade o esclarecimento e a mobilização do doador voluntário, cuja compatibilidade sanguínea permite ser doador de medula óssea em vida sem prejuízo à sua saúde. O transplante de medula óssea é indicado para pacientes que sofrem de leucemia, linfomas, anemias graves e imunodeficiências congênitas, além de outras 70 doenças relacionadas ao sistema sanguíneo e imunológico. Só de leucemias, o Brasil já tem mais de 10 mil casos por ano, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer.
e milhares de famílias no Brasil enfrentam muitas vezes dificuldades de encontrar doador no círculo familiar ou mesmo no Brasil. Há doenças cujo principal problema localiza-se na ausência de solidariedade. Por isso, quanto maior o número de doadores, mais fácil será encontrar um doador compatível e assim salvar vidas. Desta forma, creio que o voluntariado irá aflorar ainda mais em nossa cidade através da mobilização anual que virá a ocorrer caso esse projeto seja aprovado, e é por essa razão que solicito o voto favorável dos meus pares no presente documento. Conforme o projeto, toda pessoa juridicamente capaz, entre 18 e 55 anos de idade, em bom estado geral de saúde, poderá, se assim quiser, de forma gratuita, doar ou dispor sobre a doação de sangue de células do próprio corpo vivo para finalidade terapêutica ou de transplante de medula óssea em qualquer pessoa. A doação somente será possível quando não houver impedimento ao doador de continuar vivendo sem qualquer risco para sua integridade em decorrência direta da doação e não implicar comprometimento de sua plena capacidade vital, física e mental, e não lhe causar qualquer espécie de mutilação ou deformação, e quando corresponder a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à possível sobrevivência da pessoa receptora. Esse procedimento não é muito divulgado e muitos deixam de ajudar por falta de informação. Por esse motivo, é de extrema importância orientar a população para poder aumentar o número de doadores e, consequentemente, salvar a vida de pacientes que sofrem na fila de espera. Projeto de Lei número 2. Luiz Carlos Tamanini, prefeito do município de Corupá, estado de Santa Catarina, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Institui no município de Corupá a Semana de Mobilização Municipal da Doação de Sangue e Medula Óssea, a se realizar na última semana do mês de outubro de cada ano. Parágrafo único. O evento de que trata o caput deste artigo integrará o calendário oficial de eventos do município de Corupá. Artigo 2º. Durante a Semana de Mobilização Municipal de Doação de Sangue e Medula Óssea, promover-se-á ampla divulgação de campanhas visando esclarecer a população sobre a importância da doação de sangue e medula óssea, mobilizando inclusive os profissionais da saúde e corpo docente da rede municipal de ensino. Artigo 3º. O Poder Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, poderá formar um banco de dados para cadastramento dos doadores voluntários e subsequente organização dos grupos de voluntários que serão deslocados ao banco de sangue mais próximo. Artigo 4º. O doador que participar de concurso público e processo seletivo no município poderá ser isentado de pagamento de taxa de inscrição, ficando a critério do chefe do Executivo Municipal estabelecer essa concessão mediante decreto. Parágrafo 1º. A conclusão dessa isenção é o incentivo ao cadastro de doadores. Parágrafo 2º. Considera-se doador regular de sangue aquele que realize no mínimo 3 doações de sangue no ano, atestadas por órgão oficial ou entidade credenciada pelo poder público, que deverão ser juntadas ao requerimento de isenção. Parágrafo 3º. Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto por esta lei, somente a doação de sangue de medula óssea promovida a órgão oficial ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por município. Artigo 5º. O Executivo Municipal poderá buscar apoio a fim de celebrar parcerias para a efetivação da campanha com a imprensa, empresas da iniciativa privada, igrejas, escolas públicas e privadas, clubes de serviço e comunidade em geral, além de outros meios a critério da administração municipal. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ofício número 9, de autoria do vereador Alfredo Gran Sobrinho, endereçado à senhora presidente e aos senhores vereadores. Trago a elevada apreciação de meus nobres pares o projeto de lei número 3, que cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e da outras providências. A presente propositura fundamentou-se na estrita relação entre homens e animais e na indissociável correlação entre bem-estar animal e saúde pública, para o que se faz necessário viabilizar instrumentos e meios efetivos de implementação de projetos, programas e ações destinados ao controle animal,
promoção do bem-estar e adoção de medidas de prevenção de zoonoses e demais agravos, visando aperfeiçoar serviço essencial ao bem-estar comum e da sociedade corupaense. Pretende-se definir uma política pública em defesa dos direitos animais e, com isso, proteger também a saúde dos munícipes. Haja vista que há uma carência e uma lacuna de ordem legal na esfera da municipalidade, tornando-se imprescindível tal iniciativa. As condutas que representam maus tratos e crueldade aos animais devem estar amplamente expostas em dispositivos de ordem legal, de maneira que se possam eliminar definitivamente falhas que impedem a sua repressão e combate a estas práticas. Este é um instrumento através do qual se poderá agir em favor dos animais de maneira democrática, pois é composto de membros advindos de diversos segmentos da sociedade civil, como entidades protetoras dos animais, conselhos estudiosos técnicos e de membros representantes do poder público. Diante do exposto, este signatário conta com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação. Assinado pelo vereador Alfredo Gran Sobrinho. Projeto de Lei número 3 de 2021. Luiz Carlos Tamanini, prefeito do município de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, órgão consultivo e deliberativo, instrumento de política pública municipal de destinação e gerenciamento de receitas e meios para o desenvolvimento e execução de ações voltadas à saúde, à proteção, à defesa e ao bem-estar animal no município de Corupá, visando a saúde humana e a proteção ambiental. Artigo 2º. O Conselho tem como objetivos incentivar a guarda responsável dos animais, conforme a legislação vigente, acompanhar, discutir, sugerir, propor e fiscalizar as ações do poder. Artigo 2º. O Conselho tem como objetivos incentivar a guarda responsável dos animais, conforme a legislação vigente, acompanhar, discutir, sugerir, propor e fiscalizar as ações do poder público e o fiel cumprimento da legislação de proteção animal. Artigo 3º. São atribuições do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais emitir parecer e deliberar em situações definidas nos termos do artigo 2º desta lei, analisar e avaliar projetos no âmbito do poder público relacionado com a proteção animal e o controle de zoonoses, propor alterações na legislação vigente para garantir o cumprimento do direito legítimo e legal dos animais, propor e auxiliar a realização de parcerias com empresas públicas e privadas que possam apoiar com auxílio financeiro ou força de trabalho o cumprimento dos objetivos deste Conselho. Propor prioridades e linhas de ação na alocação de recursos em programas e projetos relacionados à guarda responsável. Solicitar e acompanhar as ações dos órgãos da administração pública direta ou indireta, que têm incidência no desenvolvimento dos programas de proteção e defesa dos animais. Acionar os órgãos públicos competentes em situações relativas ao bem-estar animal. Requisitar e acompanhar diligências e adotar providências contra situações de maltratos aos animais. Requerer na Justiça a proibição da tutela de animais e outras ações que visem a proteção animal em situações previstas na legislação vigente. Propor e auxiliar o poder público na realização de campanhas de esclarecimento à população quanto à guarda responsável, educação ambiental e saúde pública, conforme definido na legislação. Contribuir com a organização, orientação e difusão de práticas de guarda responsável no município. Discutir medidas de conservação da fauna silvestre, bem como a manutenção dos seus ecossistemas. Incentivar a realização de estudos e trabalhos relacionados com a proteção animal. Artigo 4º. O Conselho será constituído por 9 membros com mandato de 2 anos, permitida uma recondução, tendo um representante municipal de saúde, sendo este da vigilância sanitária ou vigilância epidemiológica, um representante municipal do meio ambiente, um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante da Associação Empresarial de Corupá, um representante de entidade voltada à proteção animal, um representante do Corpo de Bombeiros Voluntários e ou Polícia Militar do Estado de Santa Catarina que reside em Corupá, um representante da comunidade acadêmico-científica das áreas de ciência animal e ou direito ambiental,
um representante das clínicas veterinárias do município de Corupá, um representante da Procuradoria-Geral do município. Parágrafo 1º. Para cada membro do Conselho será indicado um suplente da mesma área de atuação. Parágrafo 2º. Cada membro tem direito a um voto. Parágrafo 3º. A função de membro do Conselho é gratuita e considera serviço público relevante, ficando expressamente vedada a concessão de quaisquer tipos de remuneração, vantagens ou benefícios de natureza pecuniária. Parágrafo 4º. O Conselho será presidido por um de seus membros eleito por maioria simples na primeira reunião ordinária, ficando os 2 segundos mais votados eleitos para os cargos de vice-presidente e secretário. Parágrafo 5º. Os representantes titulares e suplentes dos órgãos e entidades serão indicados pelas respectivas instituições e nomeados pelo prefeito. Parágrafo 6º. A substituição de representantes será efetivada mediante justificativa aprovada pela maioria, mantendo-se inalterada sua constituição. Parágrafo 7º. A inclusão de novos representantes ou entidades se dará mediante lei. Parágrafo 8º. Os membros do Conselho que não comparecerem a 5 reuniões num prazo de 12 meses perderão o mandato, devendo ser informado de imediato o órgão ou entidade que os indicou, para num prazo de 15 dias providenciar a substituição. Artigo 5º. O Conselho reunir-se-á ordinariamente no mínimo uma vez a cada 2 meses e extraordinariamente na forma que dispuser seu regimento interno. Parágrafo 1º. A convocação será feita por escrito, enviadas por correio ou correio eletrônico, com antecedência mínima de 7 dias para as sessões ordinárias e de 24 horas para as sessões extraordinárias. Parágrafo 2º. As decisões do Conselho serão tomadas com aprovação da maioria simples de seus membros, com a presença de, no mínimo, 50% dos membros, contando o presidente, que terá o voto de qualidade. Parágrafo 3º. As sessões plenárias do Conselho serão abertas à participação de todos os cidadãos, entidades da sociedade civil e movimentos populares, com o objetivo de analisar os trabalhos realizados, orientar sua atuação e propor projetos, programas ou ações específicas afeitas ao tema. Artigo 6º. O Conselho deverá elaborar seu regimento interno no prazo de 90 dias a contar da data da publicação desta lei. E artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 91, subscrita por todos os senhores vereadores. Os vereadores e vereadora que abaixo subscrevem vêm na forma regimental e após ouvido o coleno plenário solicitar o envio de expediente indicatório na modalidade de ofício ao presidente da Celesc, senhor Cleício Poleto Martins, com cópia para o gerente do Núcleo das Centrais Elétricas de Jaraguá do Sul, senhor Danilson Aguinaldo Mendes Wolff, solicitando estender a linha trifásica do programa Celesc Rural no trecho de 1.700 metros, a partir da estrada Bom Plante, número 6.400, próximo à família Modrievski, até o número 8.100, propriedade do senhor Leopoldo Afonso Gansky. Justificamos a presente solicitação, sendo este trecho, que é a continuidade da linha atualmente em construção de 4.400 metros, que contempla uma região com propriedades que precisam urgentemente da linha trifásica para suas atividades rurais, de modo especial junto à bananicultura, plantas ornamentais, entre outras atividades agrícolas, e que estão aguardando há muitos anos por esta melhoria que agora está tão próxima. Assinado pelos vereadores Alfredo Gran Sobrinho, Arno Celso Neuber, Benjamin Tamanini, Bernadette Correia Hilbert, César Antônio Rabock, Juliano Munitz, Laírton Artman Miller, Loacir Kampreger e Newton Richter. Indicação de número 92 dos vereadores Benjamin Tamanini, César Antônio Rabock, Laírton Artman Miller e Newton Richter, para que o Executivo Municipal, através da unidade competente, determine a colocação de piso modular, o mesmo existente no Ginásio de Esportes Vila Germano Gessner, nas quadras esportivas das seguintes escolas: Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Mês e Escola Municipal de Ensino Fundamental José Pasqualini. A justificativa será apresentada verbalmente. São essas as correspondências, senhora presidente. Agradeço à diretora pelas leituras e encaminho as correspondências para arquivo, os projetos do Executivo e do Legislativo às devidas comissões para análise e pareceres. E estão inclusas na ordem do dia desta noite as indicações 91 e 92.
Questiono a diretora se há vereador inscrito no pequeno expediente. Nenhum vereador inscrito, senhora presidente. Não existindo, concedemos o espaço da tribuna livre aos convidados da noite, senhores Charlie Bardini e Rafael Rosanski, assessores do vereador Lucas Souza, do município de Joinville. Sejam bem-vindos. Para uso da tribuna, com o intuito de discorrer sobre o projeto de lei 0001.8/2021, que cria a região metropolitana de Joinville, bem como a região metropolitana Ampla Norte e da região metropolitana da Anvale. Gostaríamos de agradecer a presença dos senhores aqui, fazendo uma viagem de Joinville até aqui, no dia de chuva, né? Mas agradecemos muito, a gente gostaria de entender melhor, até porque o vereador Alfredo trouxe isso para casa, mas a gente não tem um entendimento muito grande sobre o assunto, para que a gente possa encaminhar isso, fazer uma moção de apelo, encaminhar isso à Assembleia Legislativa, acredito que é assim, né? A gente gostaria de conhecer melhor. Obrigada pela presença, sinta-se à vontade. Obrigado, senhora presidente. Eu gostaria, então, de agradecer os vereadores, através da senhora presidente Bernadette, do nosso vereador o Alfredo, através do seu Herman, aqui os servidores presentes. Esse projeto da região metropolitana de Joinville, ele nasceu há já algum tempo, mas ele foi criado com uma grande região metropolitana, que envolvia Joinville, Jaraguá e vários polos. O que acontece? Então, a região metropolitana nasceu, na verdade, em 1900, por favor, podia botar um slide lá para mim? Em 1973, o governo federal criou as regiões metropolitanas. Então, essa região ela começou com as grandes regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Então, as regiões metropolitanas começaram desta forma. O governo começou a perceber que havia um adensamento populacional nessas regiões. Então, depois da Constituição Federal, no seu artigo 25, no parágrafo 3º, diz o seguinte: os estados poderão fazer a regulamentação das suas regiões metropolitanas. Então, o que acontece? Como é que surge uma região metropolitana? É quando você não consegue mais distinguir entre um município e outro. Começa a ter um adensamento populacional. Nós temos ali no caso de Joinville, a questão de Joinville é Araquari e Joinville. Hoje você já não sabe mais distinguir o que é Joinville, o que é Araquari. Da mesma forma, nós já temos uma região metropolitana aqui na questão de Jaraguá, porque você já não sabe o que é Jaraguá, o que é Guaramirim. Você já criou uma região ali. Então, essa é a premissa básica para você criar uma região metropolitana. Você tem que ter o adensamento de tal forma que você não consiga mais distinguir as cidades. Então, a partir daí, você possa começar a fazer o projeto. O que aconteceu? Em 2010, houve a proposição da criação das regiões metropolitanas em Santa Catarina. Então, criou-se grandes regiões metropolitanas. Por exemplo, nós tínhamos a região de Joinville, a região aqui de Jaraguá, tudo na mesma região metropolitana. Acontece, ali, se vocês perceberem o mapa, vocês vão ver lá a parte de cima lá do mapa onde nós estamos, era uma região metropolitana única. Essa lei tinha de 26 de janeiro, lá em 2010, o que acontece? Contemplava 26 municípios na região metropolitana. Mas acontece que em 2015 houve um novo marco regulatório das regiões metropolitanas. Então, esse novo marco regulatório trouxe uma nova dinâmica para as regiões metropolitanas. O que acontece? Você não pode ter, por exemplo, uma região metropolitana São Francisco do Sul com lá Porto União. Não é uma região metropolitana, não tem como, é muito distante. Então, você tem que ter alguns padrões. A partir daí, podia colocar um outro slide, você pode observar lá no mapa, vocês podem observar lá, vereadores, no mapa, que nós temos lá, a região de Joinville era uma região de metropolitana única, que englobava Jaraguá do Sul, Massaranduba, Canoinhas, Porto União, isso era tudo uma região metropolitana única na lei antiga. Só que essa lei ela está totalmente em desacordo com o novo marco, da região metropolitana e novos marcos do saneamento público.
Então, o que aconteceu? Nós fizemos uma nova proposição na Assembleia Legislativa para a criação das regiões metropolitanas da forma que elas se adequassem à lei de 2015, porque essa região metropolitana que hoje existe é de 2010 e está em desacordo com a lei. Então nós criamos lá, ó, a Lei 13.089 de 12 de janeiro de 2015 é o novo ato que estabelece como devem ser as regiões metropolitanas. Então o que aconteceu? Nós fizemos um estudo muito grande lá no nosso gabinete, e chegamos à conclusão que nessa região grande metropolitana nós poderíamos fazer 3 regiões. A região de Joinville, a região aqui da Ampave e a região lá em cima da Ampave. O que acontece? Lá em cima, se vocês o perceberem, a terceira região metropolitana ela vai demorar ainda de 10 a 15 anos para ela poder acontecer. Por quê? Porque nós não temos ainda cidades que se encontram. Um dos princípios básicos é isso. As cidades têm que se encontrar. E aí as cidades ao entorno começam a fazer parte da grande região metropolitana. Então, nesse caso, Corupá faz parte da região metropolitana de Jaraguá. Aí participaremos Guaramirim, Jaraguá, Massaranduba, São João do Itaperiú e... Podia colocar lá para mim, que eu não lembro de todos os municípios. Podia passar um para mim, por favor? Ali. Aí, ó, nós temos lá, ó, Corupá, Jaraguá do Sul, Xereder, Guaramirim, Massaranduba, São João do Itaperiú e Barra Velha. Essa seria a região metropolitana que vocês fariam parte, a partir dessa nova lei que está sendo aprovada na Assembleia. Poderia colocar de novo para mim, por favor, mais um slide? Né? Isso, ali, ó. Então nós teríamos ali a Ampla Norte, com a Bela Vista do Toldo, Irenópolis, Mafra, Monte Castelo, Porto União e Canoinhas. Essa levaríamos ainda de 5 a 10 anos. Poderia colocar o slide. Aí Anvale, que seriam vocês aqui, que já estaríamos prontos para o novo, através do novo marco regulatório, ser uma região metropolitana. Podia passar, por favor. A Amunesc, que Joinville faz parte, e podia mandar um slide. Muito bem. Então, ali, ó, agora ficaria assim as regiões metropolitanas. Teríamos a região metropolitana de mais alto do Planalto, a nossa ali de Joinville, a de vocês aqui de Jaraguá do Sul e Guaramirim, que seriam o grande polo. Quais são os benefícios da região metropolitana? Eu acho que essa é a grande questão. Tá, nós vamos aprovar a região metropolitana, mas o que isso nos beneficia? Bom, com o novo marco do saneamento, haverá um grande investimento em água, saneamento básico. Então, o que acontece? As regiões metropolitanas elas têm preferência para receber recurso. Então, quando você tem por exemplo, em Santa Catarina, nós já temos a região metropolitana de Florianópolis. Então, eles ganham mais recurso por isso. Então, o que acontece? Quando nós fizermos uma região metropolitana aqui, nós poderemos fazer um projeto e captar esse dinheiro direto de Brasília, ele não precisa mais passar por Florianópolis. A região metropolitana passa a ter autonomia para poder captar o dinheiro e investir diretamente aqui, não havendo mais necessidade de passar por lá. Ah, mas vai criar-se cargo, vai se criar coisas? Não, vocês já vão usar a mesma estrutura que hoje já existe, que vocês já pagam, que é aqui a Ampave, né? Anvale. Então vocês já pagam a Anvale. Então essa estrutura vai montar o projeto e captar o recurso. Então não vai ter necessidade de passar por Florianópolis. O recurso vem para cá, inclusive para a região, inclusive também para obras de infraestrutura. Então isso tudo, o que acontece? Isso vai poder facilitar, porque, por exemplo, aqui deve-se ter um grande problema de água, né? Eu fiquei sabendo que aqui na região de vocês tem um grande problema com água. Então haverá um grande investimento nessa questão de água. É o que o governo federal precisa para os próximos anos, investir em saneamento e água. Então isso vai ser a grande, vamos dizer assim, a grande menina dos olhos de ouro que a região metropolitana vai poder trazer aqui para vocês. Então está lá, ó. Quais são os objetivos de forma clara? Solucionar de forma integrada os problemas regionais. Criar uma ordem sistêmica de gestão, de ordenamento territorial e das funções públicas, de interesse comum. Criar soluções conjuntas e economicamente mais viáveis e efetivas. Estar apta, enquanto metrópole, para a obtenção de recursos federais destinados às regiões metropolitanas. E uma grande vantagem é que vocês vão poder criar um plano de desenvolvimento regional. Por exemplo, a questão do transporte público. Não pode passar para um município e para o outro. Isso acaba com a região metropolitana. Os ônibus vão poder circular livremente entre todos os municípios.
Não vai ter mais esse problema, o transporte público só pode parar ali porque não pode entrar em Corupá porque é de Jaraguá. Não, com a região metropolitana o transporte público pode ser integrado entre todos os municípios. A água pode ser integrada em todos os municípios. A questão de obras públicas pode ser integrada entre todos os municípios. A gente vai fazer asfalto. Todos os municípios de forma integrada podem contratar um asfalto. Através de um grande projeto se torna mais barato. Se consegue fazer mais coisas com menos dinheiro. Então, por isso que é muito importante a região metropolitana. Então, através disso, nós protocolamos o projeto na Assembleia e, inclusive, ele está tramitando na Comissão de Legislação. Amanhã mesmo, de manhã, nós estaremos acompanhando lá na Comissão de Legislação, se vocês pudessem fazer essa moção de apoio para dar mais força para que esse projeto seja aprovado na Assembleia Legislativa, seria muito importante. Ele já está tramitando, está na Comissão de Legislação, tem que passar nas demais comissões e nós estamos indo amanhã pela manhã acompanhar. Então, nós estamos acompanhando cada passo que ele acontece lá na Assembleia Legislativa. Então, ele está na Comissão de Justiça, na próxima vai para a Comissão de Finanças e Tributação. Amanhã ele passa, se Deus quiser, na Comissão de Justiça, onde o presidente da comissão, Milton Obos, e os secretários e membros são Moacir Sopelsa, Coronel Mocelin, Fabiano da Luz, João Amin, José Milton Schaeffer, Maurício Studlac, a vereadora Paulinha e o vereador Valdir Cobalcini. Então já tivemos as conversas, já tivemos nos gabinetes de todos e eu espero que amanhã seja aprovada na Comissão de Legislação. Então depois passará na Comissão de Assuntos Municipais e por fim na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Vocês podem ver que são várias comissões, porque todas essas comissões os municípios passarão a poder tratar conjuntamente. Seria isso e eu estou aberto a perguntas, qualquer dúvida que vocês possam ter, eu estou à disposição. Charlie. Aberto então as perguntas. Sim. Charlie, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de pedir uma autorização sua aqui, nos registros dos microfones também. Enquanto vereador aqui, a gente também representa a VEV, a Associação Regional dos Vereadores. Se nós podemos usar essa gravação ali para a gente partilhar no grupo dos associados da VEV. Gostaria de... Por favor, por favor. Okay. Importante. A segunda situação é um pouco desconfiança, porque a gente já não tem mais 18 anos, então a gente vai desconfiando na medida do tempo que a gente vai colhendo frutos ao longo da vida. E o seu projeto que você traz da questão metropolitana parece realmente um brinco de ouro. E eu não consigo acreditar em só benécias. Eu fico desconfiado. Então deve ter alguma coisa no meio que não seja benéfico para Corupá, por exemplo. Eu entendo que se é uma região metropolitana, como o senhor diz, as decisões são regionais. Então muitas situações que não são, obviamente, de um interesse de Corupá, passam a ser vividas por nós por ser um interesse da regional, né? Por exemplo, nós somos a fonte da água para toda a região. Então, existem vários setores aqui. Existe o setor do meio ambiente, da economia e de tudo, e a região pode muito bem decidir que Corupá vai poder investir em tal área. Em tal área, Corupá recomenda-se não investir mais, investir em outras áreas, devido a proteger talvez os mananciais de água, e a gente perca a autonomia enquanto município. Então, toda a minha fala cai na parte da autonomia do município. Uma vez integrado a uma região metropolitana, qual é a autonomia minha de Corupá, por exemplo? Eu sei que hoje nós pertencemos à região da Anvale, mas a gente está com autonomia, se quer seguir ou não uma determinação, uma decisão da regional. A gente é livre enquanto município e consegue, inclusive, aderir a um plano do Covid ou fazer o nosso próprio aqui. A gente não incorre em algum problema nesse sentido. Aprovando a questão da metrópole, qual é a minha autonomia enquanto município? Muito bem.
Boa pergunta. A questão é o seguinte, por exemplo, os assuntos paroquiais, vamos por dizer, os assuntos de Corupá continuarão sendo assuntos de Corupá. A região metropolitana não tem como gerência nas coisas do que acontecem no dia a dia de Corupá. Quando nós vamos tratar de macro questões, a questão da água, por exemplo. Vamos pegar o exemplo aqui da questão da água. Tudo tem que ter uma compensação. Se os demais municípios querem a água de Corupá, querem que Corupá, né? Corupá vai ter que preservar ali, não vai poder mexer porque tem que ter a água. Tudo bem, os outros municípios vão ter que pagar Corupá para que Corupá faça isso. Nada vem de graça na região metropolitana. A gente mantém uma autonomia do município. E outra coisa, se Corupá, por determinado momento, um dia deseja sair da região metropolitana, ela vota e sai da região metropolitana. Ela não precisa permanecer na região metropolitana sempre que ela pode votar e resolver sair da região metropolitana. Então, é uma coisa que ela mantém-se a sua autonomia. Se um dia Corupá perceber que a região metropolitana não é vantajosa para ela pode sair da região metropolitana. Claro que ela perde em economia de escala, ela perde na questão dos investimentos, né? Entendeu? Então, assim, só que agora nós vamos fazer os investimentos. Os investimentos são decididos por todos os municípios. A gente tem que entender que não é o que eu quero, é o que nós queremos. Né? Uma região metropolitana assim, é o que nós queremos. Não é o que é melhor para todos os municípios, ou seja, o que é melhor para a população. Quando você cria uma região metropolitana, você passa a olhar o que é melhor para todo mundo. Não é melhor só para um ou só para o outro, é melhor para todos. Né? Então, é bom para todos ter saneamento básico? Sim. Então nós vamos fazer saneamento básico para todos, porque o saneamento básico não vai vir só para Corupá, ou só para Jaraguá, ou só para Guaramirim. O saneamento básico vem para todo mundo. Nós vamos investir em obra de infraestrutura? Vamos. A obra de infraestrutura não será só aqui em Guaramirim, aqui em Corupá. Ela terá que ser em Corupá, terá que ser em Guaramirim, terá que ser em Barra Velha, terá que ser bom para todos os municípios. Porque o projeto será feito a várias mãos. Quando você faz um projeto para captação do recurso, então Corupá vai dizer assim, olha, nesse projeto eu quero que inclua tais ruas, as obras serão essas. Em Jaraguá serão essas, em Barra Velha serão essas e assim por diante. Então vocês têm autonomia para dizer o que é melhor para vocês. Quando você vai feito um projeto para captação de recurso, para investir em qualquer área, são vocês que vão dizer aonde que tem que sair. Então, vocês mantêm essa autonomia de dizer o que é melhor. Não é a região metropolitana que lá no projeto vai dizer o que é melhor. É vocês que vão dizer ali para a associação de vocês o que é melhor para Corupá. E aí, através disso, vocês vão escrever lá e colocar isso no projeto. Porque não adianta, eu sempre sou daquela filosofia, a região metropolitana, ela serve para o município passar a ter mais voz naquilo que ele realmente precisa, porque essa voz seja ouvida direto onde tem o dinheiro. Porque o dinheiro está em Brasília, e a região metropolitana serve realmente para captar esse dinheiro lá em Brasília para ele chegar mais rápido aqui. Então, por isso que é interessante a formação da região metropolitana. Senão a gente sempre sabe que os municípios, principalmente os menores, eles ficam naquela conta-gota do Pires. Né? Vai lá e às vezes fica tentando, e uma obra às vezes leva 10 a 15 anos para sair. Né? A gente sabe essa realidade dos municípios menores. Então, com a região metropolitana, vocês passam a ganhar força, né? E colocar dentro dos projetos aquilo que realmente são de interesse de Corupá. Não sei se me fiz entender. Ficou claro? Não sei se tem mais. Sim, mas ainda, continuando no assunto da discussão da região metropolitana, eu tive acesso à discussão dessa matéria, acho que há 14 dias atrás, quando o Alfredo trouxe isto para a Câmara de Vereadores aqui. Inclusive, este projeto parece que está tramitando na Assembleia Legislativa e está para ser votado agora nos próximos dias, né? E aí vem uma grande pergunta, que daí também não cabe só a mim. A nível regional, isso foi discutido já teve algumas passagens em algumas câmaras da região, Jaraguá, Guaramirim, Massaranduba, por exemplo, porque a gente fazer uma moção de apelo e ficar isolado numa região fica esquisito, né? Ainda mais que a gente não tem a densidade populacional. Quem tem a densidade populacional é é Guaramirim e Jaraguá. E se tratando de água e saneamento básico, Jaraguá do Sul é um dos municípios que está na ponta, né? De todos os 5. Hoje é um município que, teoricamente,
por esta primeira lógica, saneamento, Jaraguá não teria muito a receber, obviamente, de forma no momento, mas a longo prazo Jaraguá tende a ganhar, porque o município de Corupá tendo uma água melhor, Jaraguá tende a ter uma água melhor, Guaramirim também, assim por diante, porque nós somos a ponta aqui, nós somos o início. Então tá, nós já tivemos, é uma boa pergunta até, porque nós já tivemos uma reunião com todos os prefeitos, né? Esse projeto só está andando, porque às vezes você primeiro tem que falar com os ordenadores da despesa, né? Os prefeitos são os ordenadores da despesa, não adianta também todos os vereadores disserem que querem, e se os prefeitos disserem que não querem, né? Porque eles também vão ter que sentar e conversar. Então nós aproveitamos uma reunião e conversamos com todos os prefeitos da região de vocês, então todos participaram, houve uma aprovação de todos os prefeitos para que a região metropolitana acontecesse. Então, após isso, nós começamos a visitar as câmaras também, para que as câmaras, não só os prefeitos, mas as câmaras também fizessem essas moções de apelo para que isso ande. Para quê? Para que a gente junto consiga fazer as regiões metropolitanas. Não é fácil. Por quê? Porque a gente tem que passar por cima de vaidades, por cima de partidos, por cima de tudo, e colocar o interesse da sociedade acima disso tudo. A gente está aqui defendendo o interesse da sociedade, porque a sociedade vai ganhar, né? Quem vai ganhar com saneamento básico? A sociedade. Quem vai ganhar com uma água melhor? A sociedade. Quem é que vai ganhar com infraestrutura? A sociedade. Entendeu? Então, assim, conversamos com os prefeitos daqui, conversamos com os prefeitos lá de cima e conversamos com os prefeitos da nossa região. Todos foram a favor da região metropolitana porque entenderam que com esse marco de saneamento e que a quantidade de dinheiro que o governo federal vai colocar ali, a gente tem que estar na frente. Nós estamos saltando na frente com a região metropolitana para pegar esse dinheiro e aplicar aqui. Porque quem tiver preparado e com o projeto pronto, porque o negócio é assim, é que nem você faz aquele projeto, eu vou ficar um pouco parecido com o projeto BNDES. Ah, tem tantos mil lá do BNDES. E quando tu vai ver que é uma empresa, tu já vai ver, de repente acabou o dinheiro. Por quê? Porque quem tinha com o projeto pronto foi lá e pegou. Da mesma forma são as regiões metropolitanas. Nós estamos preparando todos os municípios através dessa região metropolitana para que esteja preparado para quando os recursos estiverem disponíveis, nós formos lá e pegarmos. Fomos os primeiros a ter os projetos prontos, cada região metropolitana ter os projetos de saneamento, ir lá e captar o recurso. Ah, tem disponível, vamos lá, R$1 bilhão para saneamento básico. Para a nossa região aqui precisa de 300 milhões. Nós estamos com o projeto pronto. Eles abrem lá, a gente protocola. E aí, claro, vai precisar mesmo assim do apoio dos deputados, vai precisar, a gente não vai parar, não vai precisar deixar que só a região metropolitana por si só faça as coisas. Nós vamos precisar de toda a força política, a força de vocês, a força dos deputados, a força dos prefeitos, para que junto a gente consiga trazer o dinheiro para cá. Essa é a ideia, trazer investimento para a nossa região, para que ela se desenvolva. Porque a gente é um dos que mais manda e os que menos recebe. Nós temos que começar a inverter isso. Então a gente só consegue fazer isso com bons projetos. E a região metropolitana é um desses bons projetos que vai poder agregar valor para a nossa região. Obrigado. Quando o senhor colocou a conversa com os prefeitos, né? Além dos prefeitos, quais as outras entidades que participaram aqui da nossa região? Porque aqui são os 5 municípios da Anvale, né? Quais as outras entidades? A gente chamou houve uma reunião da Anvale, aí eu não posso nomear quem estava presente nessa. Houve uma grande reunião da Anvale. Mas foi da Anvale. Foi na Anvale. Essa reunião foi na Anvale, foi através de videoconferência, por causa dessas questões. Foi feito através de videoconferência, estavam presentes todos os prefeitos e tinham mais pessoas lá. E eu não posso daí nomear, porque daí eu desconheço. Se eu estivesse falando mais alguém aqui, eu poderia estar errando. Uhum. E o senhor referiu o marco regulatório do saneamento? Sim, tem um novo marco regulatório do saneamento. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, vai haver, até porque assim, o Brasil ele é muito atrasado em saneamento básico em comparação com os países de primeiro mundo. Nós somos muito atrasados, nós temos muito a que fazer. O governo também já percebeu, não sei se foi a intenção do governo, mas o governo percebeu que não adianta você ter uma praia muito bonita e ela está toda poluída. Né? E que saneamento básico é saúde. Então a gente precisa investir em saneamento básico. Então esse é um grande desafio do Brasil.
Né? E um grande desafio da nossa região, né? Nós temos um baixo índice, Joinville tem um baixo índice, Jaraguá tem um baixo índice de saneamento. Não sei como é que é o saneamento de Corupá, mas... Jaraguá tem 80% já. Está né, com 80% já? 80%. Jaraguá é um dos municípios... Um dos que mais tem? Sim, sim. Então, Jaraguá, eu acho que eu devo ter me confundido com Guaramirim. E assim, ó, a ideia das regiões, dessa divisão da região metropolitana, eu entendo que a nossa, como Vale, está muito bem distribuída e tal, né? Eu só pergunto assim, da onde veio a ideia de fazer essa unidade para buscar o recurso do gabinete? O senhor trabalha no gabinete do vereador? Trabalho no gabinete do vereador. O que aconteceu? A gente pensou o seguinte, hoje em dia a população, ela não quer mais que a gente crie estruturas públicas para gastar mais a população quer que a gente hoje faça mais com menos. Essa hoje é a ideia da... Então nós pensamos o seguinte, as estruturas elas já existem, as prefeituras já pagam para se ter essas estruturas. Então por que não a gente usar essa estrutura já existente e fomentar a região metropolitana com uma estrutura já existente para não precisar gastar mais? Então a gente pensou, bom, se já tem a Vale, já tem os municípios já se reúnem, fazem parte de uma região que já é metropolitana. A região já é metropolitana, só falta realmente efetivar a lei. Vocês já vivem numa região metropolitana, já conversam, já têm seus princípios e interesses, os prefeitos já conversam entre si, só não efetivam ainda a questão propriamente dita para a gente poder captar recursos e fazer as demais coisas. A gente se reúne como vocês aqui na região não Vale já se reúnem como uma região metropolitana. Só efetivamente ainda não fizeram a lei. Então, a gente pensou o seguinte, se já se reúnem, todo mundo já se conhece, já existe a estrutura, por que a gente não usa essa estrutura existente para fazer a região metropolitana? Os prefeitos gostaram da ideia, porque não precisam gastar, né? Conseguem captar mais dinheiro sem precisar gastar. Joinville também gostou da ideia e o pessoal lá de cima também. Então eu acho que essa ideia vai acabar daqui a pouco se alastrando para o estado inteiro, aonde pode ser feita a região metropolitana. Porque você pode criar a lei, mas para depois regular, você tem que ter conurbação, que são 2 momentos, né? O primeiro momento é aprovar a região metropolitana, o segundo momento é regular a região metropolitana. Então, para regular a região metropolitana, você tem que ter conurbação, que no caso aqui é Jaraguá e Guaramirim. E no caso de Joinville, é Joinville e Araquari. Como eu falei, lá em cima não vai ser regulada a região metropolitana, eles não vão conseguir captar o recurso porque não conseguem regular. Porque tem que aprovar o primeiro momento, instituir, e num segundo momento regular. É etapa, é um processo político demorado. Mais alguém? Eu tenho... Juliano. Primeiro, agradecer a oportunidade de ter vocês aqui para nos explicarem essa situação da metrópole. Isso é de grande valia para nós. Eu tenho a experiência de ter já participado de uma reunião, se eu não me engano, 2014 ou 2013, lá em Joinville, dentro da associação empresarial lá, onde que na época tinha a presença do deputado Arcidi Matos, que também era um defensor dessa lei, e na época era, que nem você disse, Joinville era uma grande metrópole, que daí na época surgiu bastante questionamento, porque era muito grande, e aí a gente entendia que talvez essas outras cidades aqui não seriam atendidas. Porém, com esse novo marco regulatório do saneamento, eu sou totalmente favorável à região metropolitana. Eu entendo os questionamentos do vereador Laírton, e foram muito pertinentes porque traz luz para as dúvidas que eventualmente alguém possa ter, mas eu entendo que é só benéfico, uma vez que, através da região metropolitana, a gente possa buscar recursos que, eventualmente, nós sozinhos não conseguiríamos, e trazendo a força de Jaraguá, enfim, cidades maiores, a gente poderia ir, e se não vier para saneamento, se vier para habitação, se vier para infraestrutura, o que vier, eu acho que a região ganha. Então, no meu modo de ver, é extremamente salutar, eu acho que é super importante, e eu vejo isso com muito bons olhos. Parabéns pelo projeto, e de minha parte conta com todo o apoio. Obrigado. Alfredo. Senhora Presidente, vereadores, agradecer a presença do Charlie, do Rafael, em nome do vereador Lucas, né? Uma questão, gostaria que explicasse um pouco melhor o porquê que ele não pôde estar aqui presente, embora eu já saiba disso, tá?
Dizer que quando eu tive no SAMAI, em Jaraguá do Sul, né, com o presidente Ademir Isidoro, então, assim, ele também vem acompanhando, tá? Inclusive nessa reunião que os prefeitos participaram, o prefeito Antídio, segundo ele, confidenciou com eles a aprovação, né, algo que eu já tinha ouvido também de vocês. Dizer que eu tive pelo menos 2 reuniões muito produtivas com o vereador Lucas e com a equipe, onde que eles me explicaram, fiz muitas perguntas, tá? Exagerei um pouco nas perguntas, mas assim, já venho até defendendo, né? Inclusive trouxe essa moção para ser apreciada pelos nobres vereadores, tá? Agradeço muito ao vereador Laírton Arteman Miller, presidente da AVEV, tá? É uma pessoa que realmente está aqui no nosso município, mas os municípios da Anvale, os vereadores já são unidos, tá? Os prefeitos já são unidos, inclusive o presidente Ademir Isidoro, do SAMAI de Jaraguá do Sul, quando estivemos conversando sobre saneamento, sobre resíduos sólidos, ele falou da importância, inclusive até da mata ciliar, de ter um tratamento de esgoto adequado no município de Corupá. Sim, temos uma água de qualidade. Sim, tivemos altos investimentos e precisamos mais. Sim, tivemos o maior reajuste, 20,61%. Vivemos num país cheio de taxas, com altos impostos e, no meu ver, o que é a região metropolitana para mim? Para mim, a região metropolitana é uma oportunidade desse recurso não parar lá por Florianópolis, de vir direto para a região metropolitana de Jaraguá do Sul e da gente não precisar colocar mais e mais taxas num país onde que as taxas já são abusivas. Então, agradecer ao vereador Laírton, a todos os vereadores, nossa presidente, agradecer ao Lucas. E a minha pergunta é que explique um pouco melhor por que ele não pôde estar presente essa noite. Muito obrigado. Vereador Alfredo, é que nós estamos lá na Câmara de Vereadores de Joinville passando por um processo muito delicado, que é a votação, né, da reforma previdenciária dos servidores públicos. Então, está um tema muito delicado. A Prefeitura mandou uma reforma, né, que nosso gabinete e alguns vereadores entendem que não é uma reforma justa. Não vou dizer se ela é certa ou ela é errada, mas eu vou dizer que o nosso ponto de vista, nós entendemos que a reforma, da forma que ela foi apresentada, ela não é correta. Que nós entendemos que a reforma da Previdência teria que se aumentar a alíquota de 11 para 14, que é constitucional, que é o que a lei exige, e que os demais fôssemos discutidos essa reforma da Previdência após pandemia. Até porque hoje nós temos lá na linha de frente todos os profissionais de saúde e os professores estão na linha de frente hoje no combate à Covid e os nossos professores cuidando das nossas crianças, até porque a gente já tem aula lá normal. Então a gente entende, a gente não é contra a reforma, eu sempre digo, a gente é contra essa reforma, da forma que ela foi apresentada. Então a gente entende que discutir reforma depois da pandemia. Depois da pandemia a gente discute reforma. Até porque você querer que um profissional trabalhe 10 a 15 anos a mais, né? Você imagina um enfermeiro com 60 e poucos anos tendo que levantar uma outra pessoa. A gente entende que daí fica um pouco... É humanamente complicado, né? A gente tem que pensar na questão do ser humano. Então a gente, como entende e olha um pouco o lado humano da questão, não só numérico, nós somos, no momento, contra essa reforma. Então, como essa discussão está muito acalorada lá na Câmara de Vereadores de Joinville, o vereador Lucas pediu que eu viesse aqui explicar para vocês, né? Mas ele se colocou à disposição. Caso vocês tivessem mais alguma dúvida ou quiserem nos visitar lá no gabinete, em Joinville, o nosso gabinete está de portas abertas para fazer qualquer esclarecimento. Se vocês quiserem fazer uma reunião de vereadores, demais vereadores dos outros municípios conversarem, o vereador Lucas se coloca à disposição para vir conversar, vir explicar, né, tirar e sanar qualquer dúvida que porventura ainda possa ter ficado. Continua aberta. Obrigado, presidente. Vereador Luacir. Obrigado pela explicação. Na verdade, eu não sei se eu quero lhe fazer uma pergunta, eu quero construir um raciocínio. E quero começar pela fala do nobre vereador Laírton, que diz que parece que é um brinco de ouro, né? Realmente é tudo de bom. É tudo de bom. E quando tudo é de bom, para mim vira uma utopia,
muito longe da realidade. Porque vamos considerar que esse é o meu pensamento e não de todos. Eu penso assim, nós moramos numa cidadezinha pequena, 16 mil habitantes, temos muita água, mas não temos asfalto. Se nós compararmos a nossa cidade, a Xereta, Jaraguá do Sul, esses dias alguém me disse assim, Jaraguá do Sul, até para o sapo sair da lagoa já tem asfalto. É brincadeiras à parte, mas se nós raciocinarmos, é uma verdade. Vamos aí em Nereu, bairrozinho aqui do nosso lado, bairrozão, né? Tudo tem asfalto. E na minha cabeça fica meio utópico em nós pensarmos que Jaraguá do Sul, com toda a arrecadação que tem, vai partilhar projetos para asfaltar ruas de Corupá e não de Jaraguá. Talvez o meu raciocínio não esteja correto, mas eu não estou enxergando isso, que isso seja possível. Que Guaramirim consiga fazer isso com tudo que arrecada, partilhar um projeto onde ele já tem bastante com quem tem pouco. Oxalá consigamos fazer isso, mas eu não consigo enxergar dessa forma. Eu acho que a melhor forma da gente observar se uma coisa é boa ou não é olhar os exemplos, né? Eu acho que através dos exemplos a gente consegue ser mais claro. Se vocês vão ali na região de Curitiba, que é uma região metropolitana, vocês podem observar como é que é, né? É bonito, né? A região metropolitana. Se você vai na região metropolitana de Florianópolis, que é a única que a gente tem, como é que é ali na região metropolitana? São José, Palhoça, né, Tijucas, Piguaçu, Florianópolis, não é tudo asfaltado, tudo bonito aquela região metropolitana ali? Inclusive tem município pequeno ali. Piguaçu é um município pequeno, mas pode ver, também é tudo asfaltado, tudo bonito. Então a única região metropolitana é ali. Por quê? Pararam para pensar, por que só Florianópolis? Né? Entendeu? Então a gente tem que começar a observar esses fatos. É bom, funciona. Nós temos aqui o nosso exemplo em Santa Catarina, que é Florianópolis, região metropolitana de Florianópolis. Depois nós vamos ali no Paraná, temos a região, que é os nossos casos mais próximos, que todo mundo conhece, que é a região metropolitana de Curitiba. Né? Então são as duas regiões metropolitanas. O que acontece? Não é que Jaraguá do Sul vai mandar o dinheiro para cá, mas quando você contrata junto com Jaraguá do Sul, o preço cai bastante. Então, em vez de você, por exemplo, pagar aqui o quilômetro do asfalto 1 milhão, você vai pagar, por exemplo, 700 mil ou 600 mil o quilômetro do asfalto. Então você consegue fazer mais asfalto. E quando você vai fazer a contratação do recurso lá em Brasília, então, se você pegar 6 milhões, em vez de fazer 6 quilômetros, você faz 10. Então você consegue fazer mais asfalto. Com o mesmo dinheiro você consegue fazer mais coisas. Então, por exemplo, aqui em Corupá, no projeto, no plano diretor de Corupá, está previsto o asfalto, né, de tantos quilômetros que vai custar lá, uma média de cálculo, por exemplo, de 1 milhão o quilômetro. Que é em média o que custa 1 milhão, 1 milhão e 200, dependendo, né, se você tem usina própria ou não. Mas se você faz uma usina de asfalto da região metropolitana e você faz essa contratação, o preço cai em 50%. Então essa é a vantagem da região metropolitana. Então por isso que você consegue fazer mais obras com o mesmo dinheiro e conseguindo captar e fazendo financiamento. Tá, esse é o bônus. E qual é o ônus? Oi? E qual é o ônus? Não tem ônus, o único ônus é que vocês têm que conversar. É só esse é o ônus. É aquilo que eu falei. Vocês têm que colocar o interesse de vocês junto com os demais. Essa é a região metropolitana. É aprovar, primeiro assim, o grande problema é aprovar a região metropolitana. Esse é o problema. Né? É porque você tem que passar por cima dos interesses e passar o interesse da comunidade. E aí esse interesse vai aparecer. E aí automaticamente quem ganha é a comunidade. Aquilo que eu já falei, quem está ganhando é a comunidade. Porque você vai fazer uma usina de asfalto. Jaraguá já tem 80% asfaltado, provavelmente 90% asfaltado. Mas não tem problema, lá ainda vai asfaltar. Guaramirim ainda precisa asfaltar, Xereder ainda precisa asfaltar, Barra Velha precisa asfaltar, Massaranduba precisa asfaltar e vocês precisam asfaltar. Então, automaticamente, você vai fazer uma contratação de uma usina para asfaltar muito asfalto. Automaticamente o preço vai baixar. É natural. Então, porque você vai comprar melhor, você vai ter dinheiro, que é sempre você ganha na economia de escala. Né? Você faz mais com menos. É que nem, eu vou comprar um caminhão, é um preço. Eu vou comprar 300 caminhões, é outro preço. Né?
É assim que a gente consegue fazer na região metropolitana. Então essa é a força dos municípios juntos na região metropolitana que faz a diferença. E aí, claro, que a conversa e a união que vocês já têm. Então vocês vão fazer essa união realmente efetivar. Vocês já têm uma união, só que hoje ela não tem força. Com a região metropolitana vocês ganham, vocês fazem com que essa união que vocês tenham, ela vá para o papel, e aí automaticamente ela vá para Brasília captar o recurso dessa união que vocês têm, porque vocês já olham para as pessoas. Porque se vocês já conversam e já têm a união, esse é o primeiro passo. O segundo passo é transformar essa união em projeto, e através desses projetos captar o recurso para que se façam as obras, que é o que o povo precisa. Eu pelo menos tenho essa visão, e pelo que eu estudei das regiões metropolitanas, é assim que elas funcionam. E pelo que eu estudei, fui a Curitiba, fui nas regiões, eu nunca ouvi alguém falando mal, porque senão eu falaria, o ônus é esse. Não tenho, entendeu? Eu nunca ouvi alguém dizer que tem ônus. Eu, pelo contrário, eu ouvi dizer que tem bônus. Vereador Laí. Eu gostaria de fazer uma observação, eu acho que o momento é justo de fazê-lo. Nós temos a Associação da VEV, onde a gente tem apenas uma pessoa que organiza e que toca toda uma entidade regional. Assim, eu quero exemplificar a Anvale. Nós temos um quadro na Anvale que atende os 5 municípios enxuto, bastante enxuto, e que toca os projetos da nossa região, desde a questão urbana dos municípios, dos 5 municípios. Enquanto a região metropolitana implicaria em custo de pessoal, por exemplo, porque hoje nós temos um custo irrisório perto do que a Anvale presta de serviço para nós. Isso eu preciso destacar porque a gente é testemunho disso, né? Então, assim, se eu vou ter uma estrutura que eu já tenho, mas ela vai encarecer, obviamente minha contribuição como município vai encarecer também já de primeiro momento. E na sequência, claro, toda a elaboração de projetos, tudo isso precisa de pessoas para tocar isso aí tudo, né? Não é tão simples assim. O que acontece? Os municípios, quando você vai tocar uma parceria, na verdade você não vai encarecer nada, você vai continuar pagando a mesma coisa e a estrutura lá é a mesma. Mas você já dispõe de estrutura de pessoal nos municípios. A gente tem que entender o seguinte, cada município já dispõe de um corpo técnico para fazer licitações, para fazer tudo isso, e para fazer projeto. Você já tem em Jaraguá uma pessoa que faz projeto. Você tem aqui em Corupá uma pessoa que faz projeto, você tem em Guaramirim uma pessoa que faz projeto. O que vai acontecer? Com a região metropolitana elas vão sentar, então você vai ter mais força de pensamento com o mesmo custo. Pelo contrário, então você vai ter ainda mais força, porque aí o que acontece? A pessoa que trabalha aqui em Corupá fazendo projetos, e às vezes ela pode ter uma dificuldade, ela vai conversar com a pessoa de Jaraguá do Sul, e que também vai conversar com a de Guaramirim e vai conversar com todos. Então elas unidas junto com a MAVE vão fazer a questão do estudo e dos projetos, então não haverá custo nenhum. Tá, ok. Obrigado pela explicação. Que se registre que eu não sou contra, apenas acho algo um pouco distante de ser enxergado na prática. Mas Deus nos abençoe e que consigamos fazer andar. Estamos trabalhando para isso, se Deus quiser, com certeza. Só para eu verificar com o senhor se eu tenho o entendimento correto. E talvez para ajudar no entendimento de vereadores que talvez tenham alguma dúvida. Hoje, se nós não tivermos região metropolitana, nós não temos possibilidade de buscar alguns recursos que são destinados a regiões metropolitanas. Sim. Nada muda na situação de busca de recursos municipal. O prefeito continua tendo que buscar os seus recursos a nível municipal. Sim. Ponto. Então, por isso que eu digo que é benéfico, porque nós não perdemos em nada. O prefeito continua tendo que buscar recursos, os vereadores continuam tendo que buscar recursos, mas abre uma possibilidade de nós podermos buscar recursos a nível de região metropolitana. Então eu volto a dizer, independente do que for, se vier para investir na nossa região, se for mais em Jaraguá, por óbvio nós também somos privilegiados com qualquer tipo de investimento que for feito em Jaraguá ou região. E eu continuo dizendo, o associativismo é importante. A gente tem exemplo aqui em Corupá, quando a associação se colocou realmente poderosa e se associou para buscar recursos para o PA, eles conseguiram. A analogia é a mesma. Com 7 municípios dentro da Anvale, se tem força para buscar recursos para a região.
E aí vai da força do nosso prefeito e também de imposição de nós vereadores de acompanhar esse tipo de trabalho para poder brigar por recursos para a nossa região. Então a gente não tem nada a perder, no meu ponto de vista. A região metropolitana vem, e se nós não aderirmos à região metropolitana, nós simplesmente deixamos de ter a possibilidade de buscar recurso a nível de região metropolitana. Pronto, simples assim. Eu estou correto, né? Charlie, obrigada pela presença, obrigada pelos esclarecimentos. Amanhã está na Comissão de Legislação e será votado amanhã na Comissão de Legislação. Sim, se ninguém pedir vistas, né? Nós estamos indo lá exatamente para ninguém pedir vistas, né? Porque normal, faz parte do processo legislativo, sim, e faz parte do processo político, né? Sim. Vai ser amanhã às 9 horas. Então amanhã eu saio daqui, vou a Joinville, a gente dorme um pouquinho e sai cedinho para ir a Florianópolis. Presidente. Só mais um questionamento, seria mais assim, diretamente para o presidente da VEV, para o vereador Laírton. Assim, essa gravação eu acredito que é bem importante, está levando. A gente já teve uma reunião na semana passada, né, que esse assunto foi abordado, inclusive o presidente da VEV, o senhor trouxe técnicos lá, né, mas assim, como o Charlie já disponibilizou, né, que o vereador Lucas poderia estar participando de uma reunião online ali na VEV, né, e hoje, sim, infelizmente, ele não pôde estar. Eu gostaria de colocar assim à disposição o amigo, né, o colega vereador de Joinville, o Lucas, né, para o nosso presidente da VEV aí também. Muito obrigado. 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 Obrigado, gostaria, presidente, então, de agradecer o Charlie e o Rafael, que se faz presente aqui. Obrigada pela presença, pelos esclarecimentos que trouxeram. A moção, nós não vamos votar hoje, você não vai estar com ela ainda lá amanhã, mas poderá estar nas outras comissões, né? Ou então no plenário, no dia que for para a votação de plenário, né? E quero deixar a nossa casa também à disposição, se tiver alguma novidade, o vereador Alfredo vai estar sempre em contato, né, vereador, com o gabinete do Lucas. Obrigado por ter vindo. Se quiser continuar conosco ou se prefere voltar logo a Joinville, né, fique à disposição. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade de a gente poder apresentar o projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, Alfredo, por nos disponibilizar esse espaço. E a gente sempre nos coloca à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Suspendo a sessão para que possam se retirar da tribuna, convidando, se assim desejar, assistir ao restante dos trabalhos dessa noite, ou caso contrário, né, o Alfredo poderá acompanhá-los até a porta se eles saírem agora no início, né. Dando sequência, reabrindo os trabalhos, mediante sorteio, concedo o uso da palavra ao vereador Alfredo Grams Sobrinho. Senhora presidente, senhores vereadores, uma boa noite a todos. Público aqui presente, cumprimentando o nosso presidente de honra, o Dr. Herman Siesenbach, cumprimento todos os demais presentes. Mais uma vez agradecer a presença do Charlie, do Rafael, em nome do vereador Lucas Souza, do município de Joinville. Falar um pouquinho sobre vereador nos bairros. Então, amanhã estarei no Rio Novo, estive no Rio Novo Alto, fui muito bem recebido pela comunidade. Estive na Tifa dos Milhões. Na Tifa dos Milhões, o bairro que foi sorteado junto à comunidade foi o Rio Novo. Então, amanhã à tarde, a pedido da comunidade, estarei ficando até mais tarde, iniciando um pouco mais tarde. Tá? Não é algo, vereador nos bairros, invenção, moda do Alfredo. É algo que já aconteceu em Corupá, tá? Não com tanta frequência. Tá? É algo que o vereador Lucas Souza faz com muito amor no município de Joinville, onde que ele passa a semana num bairro, tá? Visita
a comunidade. Às vezes, uma cidade que nem Joinville é lógico que é bem maior, precisa. É algo que eu tive conversando com o nobre deputado estadual do MDB no final de semana, o Fernando Krellin, também do município de Joinville. Em Joinville ele visitou 22 bairros, com o vereador nos bairros dele, gabinete imóvel. Agora ele faz isso na Alesc, ele faz isso na Assembleia. Tive hoje uma oportunidade de cumprimentar nosso prefeito, que estava de aniversário aí ontem, e uma das frases dele é: a população quer estar presente. Hoje você cria um conselho municipal, as pessoas, graças a Deus, têm mais facilidade, participação nesses conselhos. Então a gente estar lá junto do povo, ouvir as pessoas que representamos, essas inúmeras boas ideias que nós vereadores trazemos aqui, às vezes vem da pessoa mais simples lá da comunidade, aquela senhora que está sentada no cantinho, na casa, que o esposo dela às vezes fala 10 minutos com a gente, mas quando ela te olha e dá, às vezes, 2, 3 palavras, é ali que está a melhor ideia. Às vezes nas pessoas mais simples, mas é necessário a união da gente, melhorar, buscar em todos os pontos. Então tenho ido atrás, feito a minha parte, principalmente junto à comunidade. Falar um pouquinho sobre o projeto de lei número 1, que é aquele que torna a atividade física como atividade essencial, que é um projeto que realmente começou lá no estado de Santa Catarina, na Assembleia, um projeto também do deputado Fernando Krellin. Tive nessa conversa no final de semana, querendo saber com ele a quantas anda, então teve aprovação nas comissões lá. Tive também conversando com o vereador Anderson Karsten, de Jaraguá do Sul, o mesmo me passou com a assessoria dele, porque ele estava com a mãe com um problema de saúde, espero que logo esteja melhor. A gente está vivendo essa pandemia, não está fácil para ninguém. Ainda ontem faleceu o irmão de uma enfermeira, colega de trabalho minha, com Covid, 40 e poucos anos. Está tenso, temos sim que continuar cuidando, estar junto da comunidade, mas fazer do jeito que estamos fazendo, respeitando todas as normas. Então, assim, esse projeto 01 que foi colocado, ele não passou ainda pelas comissões, mas assim, é importante sim a gente prevenir. O foco é a prevenção, não política. O que as pessoas esperam é o quê? Oportunidade de poder estar realizando do seu jeito a sua atividade física. Trago hoje o projeto número 02 e 03. Projeto vou tirar aqui do meu bolso, uma carteirinha. Para mim isso simboliza o quê? Amor. Doar, como a Associação Empresarial de Corupá fez, se unir, doar R$335 mil em equipamentos para o pronto atendimento. É doar, é amor. Essa carteirinha é uma carteirinha de uma pessoa que eu amo, do meu pai. 30 anos ele doou sangue, até que eles disseram que ele não podia mais. Vai fazer 79 agora esse mês. Dizer também que desse projeto de lei eu tive uma irmã, nossa irmã mais velha, ela faleceu de leucemia. Então, assim, os funcionários públicos de Corupá, eles sempre se uniram para doar, embarcar num veículo, ir a outras cidades, doar, sempre o sangue, é doar vida. Então, esse projeto que eu trago dispõe sobre a realização da semana de mobilização de doação de sangue e medula óssea. Gostaria, sim, que nos ajudassem nas comissões a melhorar ele. Acredito muito que a união faz a força. E nós aqui nessa casa temos, sim, que nos unir para fazer o melhor. Então, assim, fazer com que um funcionário público que às vezes ganha aquela mixaria, que ele já está se esforçando para fazer uma faculdade, estudar, que pelo menos, já que essa pessoa está doando sangue 3 vezes ao ano, faz uma doação, que ela pelo menos tenha, quando ela resolver fazer um concurso público para aquela área que ela continuou se aperfeiçoando, se especializou, que ela tenha taxa zero, que não precise pagar, já que ela já está doando por amor. É uma forma de reconhecer. Além disso, também criar dispositivos, incentivar
Porque às vezes a pessoa até quer doar, mas se a gente tiver uma divulgação popular, como fazer, o que é preciso, vai ser bem mais fácil para as pessoas terem um acesso. Toda a informação é bem-vinda. Quando eu vou no bairro, eu levo o meu conhecimento de 20 anos na área da saúde e com certeza alguma coisa de bom sempre sai. Às vezes não é o melhor dia, às vezes a gente tem dificuldades, não está no melhor dia. E o projeto número 3 trata-se de um assunto que falta legislação no nosso município. Existe legislação estadual, existe legislação federal, mas assim, existe muito a avançar no trato, na proteção e defesa dos animais. Então, juntos nós, vereadores, criando um Conselho de Proteção e Direito dos Animais, lembro eu, inclusive, atendendo pessoas, fazendo curativo com leishmaniose tegumentar americana. Então, sim, a raiva, existem inúmeras doenças. Sim, esse conselho vem a somar muito para o município e poderão essas pessoas inteligentes, que são pessoas da comunidade, cito o Amor Maior. Sim, o grupo Amor Maior, de algum lugar tem que sair. Eles são um exemplo para nós em Corupá. Então, assim, de bons exemplos, não é só feito de coisas boas, temos dificuldades. Às vezes a gente precisa ter um aumento de 20,61% para a gente sair procurando. O que eu vou fazer, gente? Mais taxa para o nosso povo, o povo está revoltado, você recebe um monte de ligações. Então, assim, esses 2 projetos, peço sim, não apenas que aprovem, mas que contribuam, ajudem, porque juntos somos fortes e conseguimos o melhor. Meu muito obrigado. Mais uma vez, dizer assim do amor que eu tenho pelo meu pai, de ter ensinado a gente doar. Cada um caminha conforme suas pernas, cada um segue seu caminho. Às vezes, se a pessoa está num lugar, é porque ela procurou aquilo. Então, a gente deve sempre fazer o bem, sem olhar o quem. E, claro que somos humanos. Às vezes, a pessoa olha, o Alfredo falou uma coisa que não agradou. Até já vi outros vereadores aqui dizendo que citou uma palavra, às vezes essas pessoas nos cobram. Mas o que vale é o quê? A gente batalhar para melhorar a nossa legislação local. Agradecer mais uma vez o Dr. Herman, a Kida, o Marcelo, o Sandro, toda a equipe dessa casa que nos ajuda tanto. Muito obrigado, vereador. Os animais ali, que tu apresentaste, acho que o número 3, que você apresentou hoje à noite. Você tem, a gente teve acesso a ele hoje, você tem... Qual secretaria que ele estaria vinculado? Por exemplo, o Conselho de Turismo está vinculado a turismo. Esse ali estaria vinculado a que secretaria? Vai para a comissão. Vai para a comissão, mas estaria vinculado a que secretaria depois? Saúde? Na verdade, assim, eu tive no município de Porto Belo, conheci um trabalho lá, gente. Eles têm um trailer, e nesse trailer tem uma recepção, um computador, um cadastramento. Então, tem uma sala de tricotomia, tem uma sala pré-cirúrgica e uma sala de cirurgia que eles usam para fazer castração dos animais, cães e gatos. E lá funciona, eles estão colocando em breve um segundo trailer naquela cidade. A médica veterinária trabalhava em São Bento e ela tentou fazer um projeto aqui na região, Só que esse projeto acabou esbarrando em algumas dificuldades. Mas a minha resposta é a seguinte: eu vejo que, pela experiência dessa pessoa, que é uma médica veterinária, o que ela me respondeu, o melhor seria vinculado ao quê? À saúde, o projeto. Mas o conselho, confio na experiência dos nobres vereadores para a gente, nas comissões, fazer o melhor, porque há muitos avanços a ser feitos nessa questão dos animais. Muito obrigado. Então, obrigado. Estando inscrita, passo a presidência ao vereador Benjamin Tamanini e peço a palavra. Conceda à vereadora Bernadette. Presidente, senhores vereadores,
público presente, agradecimento aos nossos convidados de hoje, aos nossos funcionários e a todos que nos assistem pelo Facebook. Eu quero lembrar da reunião que nós tivemos lá na Asbanco, no dia 2, foi na última sexta-feira, às 16h30. A reunião inicial foi com o pessoal do Executivo, estava presente a Secretaria de Agricultura, os representantes da Secretaria e o nosso vice-prefeito. E, em seguida, a mesma apresentação foi concedida também a nós, vereadores, que estávamos ali. Dada a importância das Asbanco para o nosso município, né, eu achei assim super importante. A Eliane, né, a diretora executiva, mostrou todo o funcionamento das Asbanco, que muitos de nós conhecemos até um tanto, mas nem tudo do que foi apresentado ali. Parabenizar as Asbanco pelo trabalho que eles executam. E me senti assim um pouco triste, e hoje até comentei com o prefeito, do não repasse da prefeitura para as Asbanco, que é feito anualmente. Ele passa aqui na casa para aprovação e anualmente a prefeitura faz então o repasse, né? Mas isso está na mesa do secretário de administração da prefeitura, como também no jurídico. Mas parabenizar as Asbanco pelo trabalho que tem feito, por todo aquele trabalho que está sendo feito lá. Parabéns. Eu acho que aqui o Ulisses, né? Que é das Asbanco também, né, Ulisses? Ele estava presente o tempo todo lá. Parabenizar, então, as Asbanco, Ulisses, e solicitar ao prefeito, né, que a gente consiga o repasse para que vocês possam fazer um trabalho ainda melhor, né, além daquele que vocês já fazem lá. Dizer também que aquele veículo que vocês veem na frente da prefeitura, uma estrada Gabine Plus 1.4, tem ali R$50 mil, do nosso deputado do PSD, o Jean Kumo. Custou 74.405, mas 50 mil já estava depositado na conta, né, para aquisição do veículo para a Secretaria de Educação. Então, a gente agradecer. O Jean, ele não se reelegeu, mas ele deixou lá e assumiu agora recentemente, por 2 meses, né, no afastamento do deputado Júlio Garcia. Ele ficou 60 dias, não sei se ainda está ou não, depende do retorno do outro deputado. Mas um agradecimento especial ao Jean Kumo. Eu o conheço desde o tempo que trabalhei na Secretaria Regional em Jaraguá do Sul. Ele era secretário de Estado na época do governador Luiz Henrique. Acho que era secretário de Desenvolvimento Estadual, uma coisa assim. Mas foi uma pessoa muito competente na área que ele atuou lá, né? E lembrar os vereadores sobre aquela lei de atendimento às mulheres em situação de violência, que a gente continua conversando e falando sobre isso. Espero que Jaraguá do Sul realmente construa essa casa, né? E nós consigamos dar todo o apoio, fazer um repasse de recurso para aquela entidade. E hoje nós fizemos aqui, eu pedi ao Sandro que fizesse um levantamento junto com a delegacia do município, e o Tony repassou os casos de Corupá. Em 2017, são já com medidas protetivas de urgência solicitada pelas vítimas em Corupá, de 1º de setembro de 2017 até 26 de maio de 2021. Então, 2017, já com medida protetiva, 9 mulheres. Em 2018, 24. Em 2019, 38. Em 2020, 37. Em 2021, até 26 de maio, já temos 25 mulheres solicitando medida protetiva contra a violência, né, doméstica e domiciliar. Então, gente, o caso é grave mesmo, né? A gente tem que estar de olho nisso, e se nós conseguirmos fazer o convênio, com certeza, se Jaraguá do Sul conseguir construir essa unidade e nós conseguirmos fazer o convênio, é de extrema importância para o nosso município. Então, gostaria de contar com a colaboração de todos, né? A vereadora Nina esteve aqui, visitou a Secretaria de Assistência Social, visitou a Prefeitura, conversou com os vereadores, esteve aqui na Câmara também, né? Então, solicitando esse convênio para que o município de Jaraguá realmente tenha recurso para fazer essa unidade funcionar, porque ela depende de muitos profissionais para estar atuando. Obrigada. Devolvo a presidência.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Newton Richter. Quero cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente e quem nos assiste nas redes sociais. Primeiramente, quero fazer aqui a defesa da nossa indicação, que é de botar o piso modular nas duas escolas municipais, que é a Francisco Mês e a José Pascolini. Fazer aquele piso na quadra, como é no nosso ginásio municipal. Acho que é de grande valia, é um material muito bom. Então temos que nos empenhar para conseguir fazer esta obra nos ginásios de esporte. Acho que é de bastante interesse de toda a comunidade. Então acho que vamos ter que batalhar bastante para conseguir fazer esta obra. Sim. Sobre esse assunto, a gente já para não ficar para depois, qual é a razão da Luísa de Carvalho não está prevista também nessa possibilidade de conquistar essa quadra? Sim. Carvalho, nós fizemos semana passada a indicação para esse piso. Já veio, tem uma emenda do deputado Fernando Krelin, de 100 mil, né? Que já está destinada já para a reforma da quadra, que está interditada até, né? Da Luísio. Sim, mas pelo que meu entendimento daquela indicação era para fazer reforma da quadra, no sentido de que tem uma série de situações que precisam ser vistas lá, e aí sim, acho que talvez o piso não caberia, sim, mas se está ali, sim. Ótimo. Para fazer no mesmo estilo que dá nas outras duas quadras. Na verdade, como foi feita a indicação, então, essas duas escolas, né? Outra indicação também assinada aí por todos os vereadores, a extensão da rede trifásica para o Bonpland. Conheço aquela região, até conversando com o Dr. Herman, é uma grande exigência, não somente lá, como todas as comunidades. Hoje em dia o trifásico ele é bastante usado e nós temos muita carência nos interiores. Mas eu acho que aos poucos, muitas vezes a gente critica a Celesc quando está com falta de luz, mas a Celesc está fazendo um trabalho, acho que bom no nosso município. Temos bastante investimento, claro, nunca é o suficiente, mas acho que se conseguirmos fazer aquela rede ali, e temos várias outras, mas aos poucos acho que vamos conseguindo. Também quero manifestar sobre a reunião das bancos. Faço parte das bancos já há muito tempo, conheço aquela estrutura, fui vice-presidente durante anos ali. Então as bancos realmente faz um serviço bem feito. A gente pode ver ali os vereadores que foram lá a primeira vez, não é somente ali, muitas pessoas acham que as bancos é só aquela feito CFO, lá se tem muitos estudos. Está aqui o Ulisses, que é um diretor hoje que está lá junto. As bancos têm um projeto muito além, uma visão muito grande para o futuro. Então as bancos ali realmente é uma estrutura nossa, que faço parte dela, e acho que temos que sim ver como nós conseguimos ajudar. Até ali nessa reunião, falando com uma pessoa, até os vereadores estavam presentes, na gestão passada, quando foi extinta a Secretaria da Agricultura, realmente tivemos alguns problemas ali. Como eu não vou citar o nome, mas tinha uma pessoa ali que sempre se utilizava do trator. Temos um trator com a enxada rotativa, e essa pessoa foi lá e hoje não está sendo feito esse programa. Isso foi um equívoco na época, quando foi desativada a Secretaria da Agricultura. Acho que não foi bom para o nosso município, e agora esse ano nós não podemos retornar ela por via da Covid. Temos uma lei aí que está impedindo de botar ela de volta. Mas acho que é de grande valia nós de novo termos aí uma secretaria, até pelo nome, um município tão agrícola como o nosso, capital catarinense da banana, e não tem mais hoje uma Secretaria da Agricultura. Eu acho que isso aí nós temos que batalhar bastante em cima para voltarmos a ter isso aí. E podemos fazer aqueles incentivos, principalmente para os agricultores pequenos, né? É uma coisa bastante simples, mas para os pequenos de grande valia. Às vezes não é nem para só os pequenos. É que no nosso município não é muito normal nós termos esses equipamentos, rotativa e pé de pato, porque se usa muito pouco. Então, se ali a Secretaria da Agricultura, dentro
Aquele plano, porteira dentro, fica mais fácil. Paga ali-se umas horas e o trator vai lá e faz. Então isso nós temos que batalhar para voltar esse programa de novo. Obrigado. Sim. Justificando que eu não tive lá nas bancos, tá? Eu recebi o convite também aqui nessa casa, porque eu fui até a LESC, né? Naquele dia estive lá, atrás de recursos para o nosso município. Tá? Quanto a essa questão da Secretaria de Agricultura, tá? Sim, esse ano não é possível criar cargos, né? A gente sabe disso. Recebi um convite da associação, das bancos, no dia 16, vou estar indo lá para me inteirando um pouquinho. Acredito sim que é importante ter pessoas técnicas que entendam, não é criar uma secretaria, não é criar uma região metropolitana, mas sim a gente tem que ter pessoas oferecendo um serviço diferenciado. Se é para nós voltarmos a criar, não é porque é Corupá uma cidade rural, o que essa secretaria vai vir a somar para nós? Esse que é o meu objetivo da visita nas bancos, ver quais são os serviços. Quando eu faço o vereador nos bairros, inclusive, é um assunto que eu converso com as pessoas lá, vereador, e assim, as pessoas são muito... que volte a ter a Secretaria de Agricultura em Corupá. Isso é uma unanimidade, tá? Mas eu vejo assim que aquela parte técnica das bancos e aquele repasse que a nossa presidente falou, eles são sim fundamentais. Se vamos criar uma secretaria, vamos sim, tá? Pelo desejo até da comunidade, mas tem que oferecer, como já foi oferecido no passado, como existia essa secretaria, coisas a mais, né? Vantagens para os nossos agricultores. Muito obrigado. Só um instantinho. Sim. Eu digo assim, ó, a extinção da Secretaria de Agricultura, ela se deu, eu acredito que foi em 2017, mas ela passou pela casa. Essa é a questão que eu sempre coloco. A atenção que nós temos que ter aqui e a responsabilidade que nós temos que ter para criar, quando cria cargos, quando extingue cargos, quando cria novas secretarias ou quando extingue essas secretarias. Ela só foi extinta, a Secretaria de Agricultura, com o aval da Câmara de Vereadores. Isso é uma coisa... Então, não adianta eu acusar uma única pessoa, não quero aqui defender ninguém, mas quero dizer da nossa responsabilidade enquanto vereador, de estar ali olhando tudo o que vem e não aprovar, né, as coisas assim, goela abaixo, como se diz no linguajar comum, né, mas quando a coisa vem para a Câmara para ser aprovada. Então, a extensão da Secretaria de Agricultura realmente se deu com o aval da Câmara de Vereadores. Tá? Porque podia se rejeitar, né? Mas não rejeitou. Então, aceitaram e ela se extinguiu. E eu acho que a proposta de recriar a secretaria é de extrema importância. Corupá é um município agrícola e precisa dessa secretaria. Não é só as bancos, só a EPAGRE, nós estamos sem engenheiro da SIDASC, estamos brigando por isso, nós fizemos uma moção, mas não estamos brigando por isso. Amanhã vocês vão para Florianópolis, tem que lembrar dessas coisas, sabe? Então, a gente tem que buscar sempre esse atendimento. Obrigada. Só para colocar, eu sempre friso, as bancos têm aproximadamente 390 sócios, né? Mas no nosso município nós temos 600 agricultores. Então, nós temos que atender aquela outra parte também. Eu sempre falo, a gente tem que ser parceiro das bancos, mas nós temos que olhar para os outros agricultores também, que são praticamente a metade é associado nas bancos, e a outra metade está aí hoje sem uma secretaria, sem um engenheiro, alguma coisa. Que no passado nós tivemos, até quando eu fui secretário municipal, depois da vereadora Bernadette, nós tínhamos uma estrutura muito grande ali na secretaria, onde que se fazia muita coisa. Hoje, ali na secretaria, com o Veríssimo, já está voltando algumas coisas, mas sim, nós precisava termos aí a Secretaria da Agricultura de novo, para botar lá, pelo menos, a placa que Corupá tem a secretaria, né? Obrigado. Na sequência, vereador Juliano Milnitz. Meu boa noite a todos, meu boa noite à presidente, em seu nome, cumprimentar os demais vereadores, colegas aqui presentes, pessoal que nos assiste em casa. O meu assunto aqui era a respeito das reuniões que nós fizemos
das comissões, dos conselhos que nós fizemos, onde que tanto eu quanto o vereador César Raboc estivemos presentes. No último dia 1º fizemos a reunião ordinária do mês do COMEL, do Conselho de Esporte. Percebo uma situação diferente no Conselho. Hoje, presidente tanto do Conselho do COMEL quanto do COMEL ainda é o secretário, porém com uma abertura muito grande de se trabalhar. Hoje nós temos um fundo, lei criada por essa casa no passado, na gestão anterior, e hoje nesse fundo tem cerca de R$22 mil, algo que para nós é inédito em Corupá. Esse fundo que foi criado para justamente amparar as situações mais corriqueiras do dia a dia ali da manutenção do ginásio. E eu vejo a administração do secretário Cútia muito transparente, sempre buscando o entendimento do pessoal do Conselho. Vejo com muito bons olhos essa administração. E hoje nós tivemos a oportunidade, então, de estar no Conselho de Turismo. Essa foi uma reunião extraordinária, demorou um pouquinho mais, porque a gente tratou do novo regimento interno. Houve algumas atualizações e algumas coisas nós teremos até, inclusive, que trazer para a Câmara de Vereadores para alterar um pouquinho a lei na questão de, por exemplo, no Contur se estabeleceu que 2 faltas já caracteriza a perda de mandato dessa pessoa. Porque se, por exemplo, for aprovado o conselho, onde que tu permite que o conselheiro falte 5 vezes, se só tem uma reunião a cada 2 meses, é sinal de que em 1 ano nós não teremos a presença desse conselheiro. Eu acho que essa é uma situação que a gente pode alterar para que seja mais efetiva. E fazer o registro que a reunião de hoje ela foi extremamente produtiva. Pela primeira vez, você sabe que já fui secretário também de Turismo e Esporte aqui em Corupá, pela primeira vez eu consigo entender e perceber o comprometimento, principalmente do setor privado. E aí sim a gente vê uma luz no fim do túnel, porque a partir do momento que o privado perceber de que ele sim é determinante para fomentar turismo em Corupá, aí a coisa vai acontecer. A exemplo do que aconteceu em Pomerode. Teremos outras oportunidades para falar sobre isso, mas eu faço questão de fazer esse registro. O César Raboc esteve lá também, percebeu isso, né, César? O sangue nos olhos das pessoas. Hoje o debate ele é muito mais proativo, as coisas acontecem. 3 câmeras temáticas foram criadas hoje. Assim, vamos criar as 3 câmeras? Vamos. Tem prazo, 20 dias para fazer, para apresentar. Então isso é que vai dar celeridade e vai fazer Corupá crescer no turismo. E o outro assunto que acabou surgindo agora, depois do pronunciamento do nosso vereador Newton, é a respeito da Secretaria de Agricultura. Eu quero começar falando que sou totalmente favorável à criação da Secretaria de Agricultura, porque ela tem um aspecto institucional. Porém, precisa ser lembrado que o único cargo que foi extinguido em época foi o cargo de secretário. Toda a outra estrutura ainda se manteve. O que aconteceu foi que as liberações de alvarás para terraplanagem, alvarás de meio ambiente, foi levado para o consórcio Quiriri devido a um estudo que tinha sido feito na questão de valor. Corupá não teria condições de bancar uma estrutura dessa, porque a lei veio para dizer, tem que ter uma estrutura mínima. E essa estrutura mínima era maior do que aquela que nós já tínhamos. Então foi feito um estudo e aí se levou para o consórcio Quiriri, lá em São Bento. Corupá saiu perdendo? Claro que sim. Claro que sim. Antes as coisas eram resolvidas tudo aqui. A população corupaense saiu perdendo com isso. Mas não foi uma decisão fácil de tomar, né, na época. E também dizer que a situação do programa, tanto Porteira Dentro como o Corupá em Ação, na minha época, com a Secretaria de Agricultura fechada, no caso, foi incorporada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então existia sim alguém trabalhando na agricultura lá, só que era mais macro, mas esses 2 programas eles tiveram a possibilidade de, por exemplo, utilizar o trator para fazer arado. Na minha época, foi feito sim cadastramento, eu fiz pelo menos, 5, 6 trabalhos disso. Então isso não foi descontinuado, o que houve é uma intenção de diminuir a possibilidade de entregar isso para a população, porque tinha alguns indícios, situação de Ministério Público em cima, e aí a lei ela está desatualizada, tanto do Porteira Dentro como do Corupá em Ação. Esse é um projeto que nós temos que trazer para cá para estudá-la de novo, porque a própria prefeitura faz concorrência
com empresas estabelecidas aqui em Corupá. E isso também é ruim, a gente tem que também pensar que tem pelo menos 10, 12 empresas que fazem terraplanagem em Corupá, e de que se a prefeitura é concorrente deles, porque hoje a lei permite qualquer um acessar. No meu entendimento, precisa haver critérios, não todas as pessoas poderiam acessar esse tipo de trabalho. A gente precisa dar a possibilidade dos pequenos, de quem não tem condição, de quem realmente precisa. Então precisa sim haver um debate de nós aqui, em conjunto com o Executivo, para encontrar a melhor solução. Mas só voltando a frisar, o programa Porteira Dentro não foi parado porque a Secretaria de Agricultura foi fechada. Isso não aconteceu. Na minha gestão enquanto secretário de Obras, nós fizemos alguns requerimentos. O que houve foi uma decisão do Executivo de que chegou um determinado momento falando assim: Juliano, primeiro atende aos inúmeros requerimentos que já tinham sido feitos e pagos, porque as filas eram furadas. Eu sou mais amigo desse, sou mais amigo daquele, e aí quem não tinha de repente um padrinho era deixado para trás. Então depois a gente primeiro zerou tudo para depois iniciar. E aí veio a pandemia, enfim, toda essa história. Então só reforçando, sou totalmente favorável à criação da Secretaria de Agricultura, porque ela tem um fundo institucional. O colono quer falar com o secretário de Agricultura, porque ele se sente representado por ele. Mas precisa ser alguém do meio, alguém que conheça. Ok? Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Uma boa noite. Sem mais inscritos, passamos à discussão e votação da ordem do dia. Indicação número 91, subscrita por todos os senhores vereadores que compõem esse legislativo, para que a Celesc estenda a linha trifásica no programa Celesc Rural, no trecho de 1.700 metros a partir da estrada Bomplant, número 6.400, próximo à família Modrievski, até a 8.100, propriedade do senhor Leopoldo Gantzke. Em discussão. Ninguém querendo discutir, coloca em votação nominal a matéria. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Sim. Benjamin Tamanini. Sim. César Antônio Raboc. Sim. Juliano Munitz. Sim. Laírton Etron Miller. Sim. Loacir Campergar. Sim. Newton Richard. Sim. Proposta aprovada por unanimidade. Indicação 92, dos vereadores Benjamin Tamanini, César Antônio Raboc, Laírton Hartmann Miller e Newton Richter, para que o Executivo Municipal, através da unidade competente, determine a colocação do piso modular, o mesmo existente no ginásio de esportes Ville Germano Gessner, nas quadras esportivas das seguintes escolas: Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Mês e Escola Municipal de Ensino Fundamental José Pasqualini. Em discussão. Quanto ao valor, já foi feito um estudo do valor dessa obra? O valor que foi pago, se eu posso contribuir, o valor que foi pago para esse piso que foi colocado lá no Ville Germano Gessner foi na ordem de mais ou menos 100 mil reais, 100 a 120 mil reais a quadra, mas isso foi há um bom tempo, tinha esse orçamento. A estrutura lá, existia uma estrutura, na Pasqualini é outra estrutura, então cabe um novo orçamento. Mas só a título de curiosidade, vereador Alfredo. No caso da Francisco Meso, o secretário Cutia passou em fevereiro um valor de 122 mil. Exatamente. É que assim, eu tenho claro que eu sou favorável, é um anseio da comunidade, mas eu tenho uma preocupação, até foi, não creio que não é o momento, estamos na pandemia, dificuldades, mas foi até uma das coisas do plano de governo do nosso prefeito Tamanini, tá? Questão da aquisição da Escola São José. Lembrar que essa escola ainda não tem um ginásio, está o vereador Laírton aqui, que foi diretor dessa escola. Lembrar que sim, como vereador não podemos deixar de nos preocupar. Tá? Nós vereadores queremos sim que vamos, e quando for a Florianópolis novamente, pretendo sim levar projeto, tentar trazer alguma coisa nesse sentido, mas a gente precisa primeiro essa questão legal, né? Porque não é uma escola ainda, embora seja municipal, ainda é uma estrutura alugada, né? Sim. Mas, muito obrigado. Continue em discussão. Gostaria de contribuir com o vereador e com a casa. Existem recursos específicos aí que vêm através da intermediação do deputado, mas através da FESPORT também, que são recursos já que podem ser usados nesses casos. Então, as demais questões a gente tem que buscar força sim para realizar
o compromisso de campanha aí com a Escola São José também. Continua em discussão. Ninguém mais querendo discutir, coloca em votação a matéria. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Sim. Benjamin Tamanini. Sim. Sérgio Antônio Raboc. Sim. Juliano Munitz. Sim. Laerto Ertman Miller. Sim. Loacir Campergar. Sim. Newton Richard. Sim. Proposta aprovada por unanimidade. Sendo que tínhamos para esta noite e nada mais havendo a tratar, declaro por encerrada esta sessão, marcando a próxima para o dia 14 de junho do corrente ano, no mesmo local e horário. Boa noite a todos e obrigada pela presença.